Bom, só para a gente... É muito difícil tudo isso que a gente está falando. Está falando de várias questões, fica muito difícil fazer uma síntese, né? Então veio construindo um pensamento que a gente voltou a 1000, 2000, 3000 anos atrás e condensar isso é bastante complicado, existem várias questões, e cada região teve dinâmicas diferentes. Algumas coisas aconteceram na Ásia, na China, diferentes do que aconteceu na Europa, diferentes do que aconteceu na América Latina e na própria África, por exemplo. Então, não é que isso foi um padrão para todas as nações, mas essas variáveis que eu estou buscando, que eu venho trazendo, né, e fica muito difícil a gente entender o capitalismo e outros sistemas sem você trazer a questão política, que é quem, né, põe a ordem social, né, sem você trazer a questão da economia, né, e da religião. Queira ou não queira, a religião tem uma forte influência. Todas as nações têm religião, como todas as nações têm moeda. Né? As nações que não têm religião é porque o governo não permite, é proibido religião, e mesmo assim acaba não conseguindo. Né? Mas pode perceber, todas as nações têm religião. Né? Então assim, é um fator determinante da construção da sociedade, mesmo que a gente seja ateu. De alguma forma, em alguma coisa a gente acaba acreditando. Mas voltemos à Revolução Francesa, e a Revolução Francesa é uma revolução da sociedade para aquele novo modelo. Voltemos à questão da exploração do ouro para constituir, emitir moeda e poder estabelecer relações de troca, isso vai acontecer. E a Europa entra num esquema de comércio muito intenso, muito comércio, um comércio mais refinado, não um comércio agrícola. Aí você entra naquela discussão de valor adicionado, né? O valor adicionado de um alface, da soja, é muito baixo, perto de produtos mais refinados, tecido, móveis, né? Começam a aparecer comidas mais refinadas, temperos, especiarias, etc. Carruagens mais modernas, ferramentas mais modernas, vestuário mais moderno, e isso começa a gerar um fluxo muito intenso de dinheiro. E esse fluxo de dinheiro ele começa a ser canalizado para as instituições chamadas banco. Agora, o porquê, como é que o banco vai existir se a Igreja Católica não autorizava, não corroborava a ideia de você cobrar juro e ter lucros. Mas a Igreja Católica, como a gente mencionou, começa a entrar em ruínas. E aonde ela entra? Com o Calvino. Antes, o Lutero, que é a história que eu terminei no nosso vídeo passado. O Lutero, ele se indignou com aquela situação e entregou para o Gutenberg, imprimiu o primeiro livro e foi a Bíblia. E as pessoas começaram a ler e muitos paradigmas foram quebrados, como essa questão da ascensão social. Peraí, eu não sou pobre porque Deus quer. Não está escrito isso aqui. Eu posso ser rico, como o rei Davi, como o filho dele, e como, qual é o problema disso? Não há problema nenhum em ascensão social, em querer melhorar o padrão de vida. E a Revolução Protestante vai dizer isso. Não, o lucro não é pecado. O lucro não é pecado, não há pecado em lucro. Não tem problema nenhum. A Revolução Protestante, ela abençoa, ela valida a empresa capitalista que está surgindo. Ela está surgindo com quem? Ela está surgindo com um grupo de pessoas que vieram distantes da Europa, os chamados burgos. Que hoje a gente vê uma pessoa assim, tipo assim, você vê um rico e você fala, aquele burguesinho, o burguês, Você associa riqueza com a palavra burguese, mas não era, o burgo não era rico. Ele era uma pessoa muito simples e distante. Mas ele é quem vai começar a produzir alfinete em série, sapato em série, roupa em série, móveis, ou seja, ele vai ser o cara que vai criar uma instituição que não havia até então, chamada indústria. Não havia naqueles moldes, como a máquina a vapor e outros maquinários que vão começar a acontecer. E aí entra o nosso querido Adam Smith. O Adam Smith vai entrar nessa questão. Então a Revolução Protestante, só para fechar ela vai validar esse sistema que eu vou falar agora. Ela vai dizer, não tem nada de errado em ter lucro, não tem nada, a sua situação social, ela pode ser mudada, ela não é divina, depende do seu esforço, depende do seu trabalho. E aí o Smith, filósofo, escocês, muito inteligente, trabalhou para o governo, era um homem muito inteligente, e ele ganhava muito dinheiro como tutor. Naquela época você não tinha colégios para você levar, colocar seu filho no colégio, o colégio era difícil isso. Então os senhores feudais, nobres, pagavam para pessoas intelectuais e filósofos serem tutor do seu filho desde os 8 anos de idade. Então assim, naquela época não tinha Google Earth, o cara, vamos ter uma aula de geografia, abre o mundo ali, não, pegava na mão do menino, carruagem e vão para a Europa. Vão rodar a França e tal. E o Smith começou a andar pela Europa e ver aquela movimentação, aquele comércio, e ele começou a perceber o seguinte, por que tem algumas nações ficando ricas? A Inglaterra é uma,
a Prússia, hoje a Alemanha, né? A Prússia, porque tem algumas nações que estão se dando bem e outras que estão mal, Portugal, Espanha. É que o feudalismo estava em ruínas. Por que tem algumas nações ficando ricas? Qual é a causa da riqueza das nações? E ele vai batizar o livro dele de A Riqueza das Nações e vai perguntar qual é a causa da riqueza e da pobreza de algumas nações, o que estava acontecendo. E vai escrever lá aproximadamente 2.000 páginas. E aí ele percebe o seguinte, que ele vai visitar uma fábrica, né, de alfinete. Imagina que se fala assim, não, fábrica de alfinete é uma coisa tão, né, simples, né? Naquela época era fornecedora para os alfaiates, uma das principais, né, atividades artesãs que tinha o alfaiate. Mesma coisa hoje, indústria automobilística. Né, e você fornece um sistema de freio para a indústria automobilística, tudo é importante num carro. Né? Naquela época o alfinete tinha sua importância também, era importante. E como que era feito o alfinete? Né? Algumas pessoas numa fabriqueta derretiam alumínio, limpavam, esticavam, aí todo mundo ia lá cortar, fazer ponta. Bolinha para o alfinete não atravessar o tecido, né? Põe uma bolinha ali, se faz uma cabeça no alfinete, põe um punhadinho numa caixinha e tal, e o Smith vai perceber o seguinte, nesse estilo, os caras, olha lá se conseguiam fazer uma caixa de alfinete num dia. Só que ele viu que havia um outro estilo de fabricação de alfinete, que era assim, um esticava o fio, um outro com uma ferramenta cortava, outros dois faziam a ponta, outros dois colocavam bolinha, um jogava nas caixinhas e um outro separava, né, no estoque, ou seja, a divisão do trabalho. Daí os caras não faziam uma caixinha por dia, os caras faziam 200 caixinhas por dia. Né? Então, por exemplo, vidro, né, que é uma coisa comum na nossa casa, no comércio, em qualquer lugar, naquela época, vidro ou era casa de milionário ou na igreja. Vidro era um artefato caríssimo de se produzir, porque era um cara que fazia tudo sozinho. A hora que você põe na fábrica, com divisão do trabalho, acabou a janela de madeira, né? Janelas se transformaram em janelas de vidro, né? Fivela em cintos, pessoas do quem tinha fivela em cinto era nobre. Os caras formavam a calça com corda, coisa improvisada. A hora que chega cinto para vender no comércio, cinto, uma coisa simples, que você nunca parou para pensar na importância dele. Virou, né, também em série. Então, essa revolução da divisão do trabalho, o Adam Smith vai dizer o seguinte, por que essa divisão do trabalho ela é importante? Ela dá origem ao sistema capitalista, como produção de mercadorias, porque é mais produtivo. Pensa um cara que fica 6 meses fazendo pé de cadeira. Ele vai ficar tão bom em fazer pé de cadeira, que depois, se ele fazia 10 pés de cadeira, ele já aumenta para 15, ele já aumenta para 20 pés de cadeira. E produtividade. E ele começa a perceber uma coisa fundamental que o Adam Smith, de uma forma brilhante, percebeu. Esse operário, não é mais artesão, agora ele é um operário. Né? Esse operário, ele fala assim, olha, se tivesse uma lixadeira mais comprida, eu faria mais rápido. Se tivesse um serrote, ele começa a colocar entre ele, e o Marx também viu isso, só que o Marx vai criticar isso, ele começa a colocar entre o homem e o seu produto uma ferramenta, ou seja, o homem não toca mais a mão no produto. Inclusive hoje ele aperta um botão. Ele não encosta mais na mercadoria que ele produz. E a ferramentaria e depois as máquinas fizeram isso e foram afastando o homem. O Marx vai criticar isso. O Smith vai dizer, não, mas é isso aqui que dá origem ao capitalismo, de produção em série. Né? Essa inserção de equipamentos numa mão de obra altamente produtiva. Porque o cara passou 6 meses fazendo pé de cadeira, ele manja de pé de cadeira. Então pergunta para ele, que serrote você quer? Como é que você quer isso? Daí você começa a incrementar o que a gente vai chamar de maquinaria e isso vai se automatizando com o passar do tempo. Né? Então o Smith ele vê o capitalismo. Né? O Smith publica A Riqueza das Nações em 1776. Né? Um pouco depois vem a Revolução Francesa, mas em 1776 é a proclamação da República Americana, os Estados Unidos, né, vai ter seu primeiro presidente. Né? Você tem uma revolução não só na Europa, está do outro lado, está lá nos Estados Unidos. Quem não era colônia de exploração está começando a adotar o mesmo modelo europeu, os Estados Unidos da América.